lágrimas pelos pecados e situação de Jerusalém rendem o título de profeta chorão. Creio que eu tenho uma parte com Isaías, né? Porque eu choro por tudo, irmãos. Eu sou muito chorona, né? Mas a gente deve se alegrar na presença do Senhor, né? Uma vez eu estava na igreja, era a igreja da pastora Mari, né? E o Rafael olhou pra mim e disse assim, ele ainda era novo convertido, aí toda vida que eu ia pra igreja eu chorava. E ele dizia assim, amor, por que tu chora tanto na igreja? Aí eu dizia assim, amor, isso é a presença do Senhor. A presença do Senhor. Às vezes a gente chora de tristeza, mas muitas das vezes a gente chora muito mais na casa do Senhor de alegria, né? De sentir a presença do Senhor. Porque todos nós passamos pelo vale, né? Às vezes tem a frieza espiritual, que eu acho que é o tempo mais difícil pro crente. Às vezes não é nem a luta, mas a frieza espiritual é uma coisa muito ruim na vida do crente, né? Porque você vai para a igreja, tenta sentir a presença do Senhor, mas você não consegue. Mas mesmo isso ali é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque tem o tempo de se levantar, né? Então o Senhor usa daquela maneira para que nós venhamos a despertar, para ver onde é que nós estamos errando, se o que nós estamos fazendo está agradando a Ele ou não, né? Porque tem muitas coisas que ainda devemos ser tiradas das nossas vidas, né? Nós devemos orar e pedir ao Senhor que venha repreender tudo aquilo que não provém dEle nas nossas vidas, né? Então, vamos falar um pouco aqui, o que fala sobre, aqui na primeira passagem, né? Então, irmãos, o que quer dizer aqui? Quando Jeremias, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te dessa casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas, o vaso que ele fazia de barro. Mas, irmão, sabias que naquela hora que Jeremias chegou, ele não viu o barro, porque quando ele chegou, da onde foi que o oleiro tirou o barro, né? Porque quando ele chegou, o barro já estava em cima da roda. Aleluias. Então, irmão, é assim a minha vida e a sua. Às vezes tem gente que fala assim, a irmã Amanda tá louvando lá na igreja, foi tão fácil, a vida dela é tão boa. Mas não é, irmãos, sabe por quê? Porque tem muita gente que vê somente o agora, mas não conhece a nossa história lá atrás, o que nós passamos, né? O que nós passamos de verdade, as nossas lutas e as nossas batalhas, né? E assim é o Senhor na nossa vida, né? É através desse oleiro que ele trabalhou sobre a vida de Jeremias, para que Jeremias viesse falar sobre o povo de Judá, né? Naquele tempo aquele povo estava, né, virou as costas para o Senhor, não ligava mais para o que o Senhor falava e fazia sobre a vida deles, né? Então, o que eu tenho para mim é que aqui na passagem de Jeremias, eu tenho como os 4 toques do oleiro. O primeiro foi quando nós fomos alcançados pela graça, né? E a partir daquele momento que Jeremias chegou ali e viu o oleiro trabalhando no barro, irmão, aquele barro, aquele vaso ali era eu e você, né? Porque quando o Senhor nos trouxe lá do mundo, né, para fazermos a vontade dele, a gente chega, a palavra do Senhor mesmo diz, né? Vem como estás, mas não permanecerás como estás. Às vezes tem pessoas que passam 30 anos na igreja, irmão, mas não prospera, né? Não faz com que venha prosperar. Fica só assentado na cadeira. E às vezes não sabe o seu chamado. Mas às vezes nós temos que nos levantar, porque o Senhor nos dá autoridade para isso, né? Porque se Ele manda, Ele se responsabiliza. Então nós não devemos temer, né, diante do homem. Porque a palavra do Senhor mesmo diz, né, que Ele é com nós sobre todas as coisas. E eu creio nisto, né? Então é da mesma forma que com esse vaso, que quando Jeremias chegou, ele não sabia de onde era que o oleiro tinha tirado aquele barro, né? Porque barro é tipo uma pessoa que está no mundo, que todo mundo pisa, joga fora, finge que não vê, né? As pessoas que são usuárias de droga, para muitos aí são os pobres coitados, não serve de nada, não tem mais jeito. Mas não é assim. Nós temos um oleiro, né, que faz vasos, e ele pode quebrar e fazer da maneira que ele desejar, como ele fez aqui, né, com Judá. Glória a Deus, aleluia. Santo e exaltado é o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória é para ti. Então, irmãos, quando Jeremias chegou, o oleiro já tinha colocado o barro, né, na roda para ser moldado. E o processo dói, né, irmãos? Dói muito. O processo dói. Só que nós devemos mudar, que como a mesma palavra falou, né? Vem como estás, mas não permaneça como estás. Porque aí, irmão, é onde a gente vai abrir mão de tudo aquilo que não nos faz bem. Porque às vezes a gente vê lá no mundo, o tempo que a gente vivia de farra, de bebedeira, né? Eu nunca bebi, mas eu gostava de dançar, né? Pra glória de Deus. A família do meu pai e da minha mãe sempre beberam, mas graças a Deus, pra honra e pra glória do Senhor, creio que o Senhor já me escolheu desde o ventre da minha mãe, né? Porque
Eu nunca fui de beber, irmão. Minha mãe fumava, eu também nunca fui de fumar. Pra honra e pra glória do Senhor, né? E eu creio que sim. Porque eu nasci de 6 meses, né? Antigamente o pessoal falava que criança que nascia de 6 meses não resistia. Mas estou eu aqui, não grande, mas pra honra e pra glória do Senhor, estou aqui viva, né? Né, irmãos? O diabo já queria ceifar a minha vida dentro do ventre da minha mãe. Porque ela começou a perder líquido. Houve uma briga entre meu tio e a minha tia e ela se meteu. E nisso ela passou 4 dias perdendo líquido, né? Então eu poderia ter morrido, porque é o líquido amniótico que faz com que a criança viva dentro da barriga da mãe, né? E ela estava com 4 dias perdendo líquido, né? Então foi por isso que eu nasci prematura. Então ali o diabo já estava trabalhando para ceifar a minha vida. Mas para a derrota dele, eis-me aqui, né? Para a glória de Deus. Então é como eu estou falando, que nós somos o barro, o vaso na mão do oleiro, né? Que o Senhor nos tirou lá do lago de enxofre, né? E lodo. Algo muito ruim. Às vezes a gente pensa que era feliz e a gente não era. Porque eu mesmo posso dizer isso. Às vezes eu ficava muito triste com as coisas, porque outras pessoas se davam bem e eu nunca me dava bem. Eu nunca entendi isso, porque que isso acontecia comigo, né? Mas aí, a partir do momento que eu conheci Jesus, eu vim a entender. Porque eu vivia procurando no mundo que eu só encontro em Jesus. É como muitos que estão aí hoje, perdidos. Às vezes, eu não entendo muito o ímpio. Porque se o ímpio tá feliz, ele bebe. Se o ímpio tá triste, ele bebe. Tudo é motivo para beber, né, irmão? Então, eles estão procurando algo no lugar errado. Porque o único lugar que a gente encontra a verdadeira felicidade é aqui com Jesus, né? E o que o pastor estava falando hoje também, irmãos, nós temos que nos preparar. A vinda do Senhor está muito próxima, né? Porque já estamos sendo perseguidos, né? Já estamos sendo perseguidos. E nós temos que nos manter na posição. E não é mais hora de brincar, porque aquele que brincar vai ficar, porque o Senhor está às portas, né? Então nós devemos a cada dia vigiar e buscar mais ainda a presença do Senhor. Porque aquele que não estiver preparado, ele não vai subir, ele vai ficar, né? Então nós viemos nos firmar cada dia mais na presença do Senhor. E nós viemos ser aquele vaso novo, aquele vaso de alabastro que Ele fez, aquele vaso de barro. E nós viemos a ser transformados para a honra e para a glória dEle. Não para a nossa exaltação, mas para a exaltação do Senhor, que é o único que é digno de honra, glória e louvor, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória é para Ti, Senhor. Então aqui no terceiro top aqui, o Senhor, a partir do momento que a gente foi colocado naquela roda, para que o vaso venha a ser transformado, que começa a transformação do Senhor nas nossas vidas. Porque aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que se prostituía, que não se prostitua mais. Aquele que rouba, que não roube mais, né? E aquele que é infiel com a sua esposa, que não seja mais. Que o Senhor venha a ser transformado, né? Porque a palavra de Deus diz: vem como estás, mas não permaneça como estás. Às vezes tem pessoas que vivem na mesmice por causa disso, irmão. Porque não quer servir a Deus de verdade, né? Não quer servir a Deus de verdade. Porque a gente temos que servir ao Senhor de toda ser, né? De todo espírito. Portanto, eu peço ao Senhor que eu venha servir Ele em carne e em espírito. Porque nós não somos daqui e nem viemos para ficar. A nossa casa não é aqui, mas é lá no céu, junto com o Senhor, né? E que nós viemos a ser firmes, porque a batalha não é pouco. E é como o pastor Tiago falou, ainda nem começou, ainda não é nem o começo, né? E que então que nós venhamos ficar firmes na presença do Senhor, que nós venhamos a cada dia mais orar, se consagrar, jejuar, buscar a face do Senhor. E não viemos a querer fazer como Jeremias, né? Porque se os irmãos sabem, Jeremias, ele chegou um tempo que ele não queria mais levar a palavra do Senhor, né? Porque naquele tempo, com Judá, eles estavam em pecado, e todas as profecias de Jeremias eram profecias que o Senhor, profecias duras, né? Profecias de morte, né? Então é por isso que ele chorava, porque ele se entristecia, né? De ver o seu povo perecer. Mas por causa do povo mesmo, irmão. Às vezes nós estamos passando pela prova e a gente pensa assim: meu Deus, isso é coisa do inimigo. Mas não é nosso, irmãos. Às vezes é nós mesmos que nós estamos vigiando. É nós que estamos abrindo brecha para o inimigo entrar nas nossas vidas, né? Nem sempre é o inimigo, como a irmã Rosália falou naquela pregação, né? Nem sempre é o inimigo. E às vezes tem pessoas que querem nos humilhar, né? Na verdade. Mas é que nem a palavra do Senhor fala, né?
Por mais que nós não devemos nada, nós devemos chegar lá no nosso irmão e pedir perdão, irmãos. Porque é disso que o Senhor se agrada. Por mais que não tenha sido você, não tenha sido eu que tenha feito algo para ele. Mas se a gente vê alguma indiferença de algum irmão com a gente, irmão, o nosso dever, a palavra de Deus mesmo fala, vá lá e dê a paz do Senhor e peça perdão. Né? Peça perdão, porque é isso que o inimigo quer, que os irmãos venham, vivam com contrito dentro da igreja. E o Senhor não se agrada disso, irmão. Então nós temos que, eu sei que a nossa carne às vezes quer reinar e tudo, né? Porque nós não somos totalmente espírito ainda, somos mais carne, né? Por isso que a gente devemos jejuar, porque quando a palavra do Senhor diz que quando você jejua, o espírito fica forte e a carne fica fraca, né? Então é nisso que nós devemos ver. Porque às vezes tem muitas coisas que nos desagradam. Mas eu creio assim, irmãos, que a partir do momento que nós visarmos só Jesus dentro da igreja, nós não vamos ver nem a esquerda e nem a direita. Que o irmão da esquerda está fazendo, ou que o irmão, né? Mas que nós viemos ser firmes e visar somente Jesus, porque se nós olharmos somente para o Senhor, nós não vamos ver os erros do irmão, os erros do pastor, ou os erros da igreja. Glória a Deus, aleluia. Sim, a presença do Senhor, até porque nós estamos ali não para fazer a vontade do homem, mas para fazermos a vontade de Deus. Lugar, meu Deus. Ele tudo pode. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, a partir do momento que o oleiro estava fazendo o vaso, aquele momento que ele estava usando o barro para fazer o vaso, naquele momento ali o oleiro ele teria que decidir para que seria aquele vaso, irmão, né? Para onde seria, onde que ele iria colocar aquele vaso? Porque é claro que ele não ia fazer um vaso para que não tivesse utilidade. Então, ele teria que saber para que ele ia fazer aquele vaso, como ele ia ser usado a partir do momento que ele tivesse sido feito, né? Que ele tivesse sido quebrado, refeito de novo e queimado. Porque, para quem não sabe, o vaso ele precisa de um processo de fogo, tem que colocar ele no fogo, porque se você não colocar, ele não fica resistente, né? Então é assim comigo e com você, né? O Senhor ele vai nos quebrar, vai juntar os caquinhos e vai fazer tudo de novo, irmão. Porque até o momento, se você não tiver do jeito que o Senhor quer, pode ter certeza, irmão, vai doer, mas ele vai ter que te quebrar de novo, viu? Ele vai ter que te quebrar até ficar da vontade dele. Glória, pode. Porque às vezes nós estamos na igreja há muito tempo, mas quando na fé nós estamos querendo ir para um lado e querendo ir para o outro. E com o Senhor não, é só seguir em frente, não devemos olhar para trás, né? Porque não vamos ser como Jonas, querendo nos esconder dentro do ventre de uma baleia, porque o Senhor vai achar. Se tu é escolhido, se tu tem chamado, não adianta tu se esconder. O Senhor pode até te matar, mas Ele não te perde mais para o mundo, viu, irmão? Então, é por isso que a gente devemos pensar e repensar nos nossos atos, no que nós andamos fazendo, no que nós andamos pensando, né? Porque até no pensar, se a gente não vigiar, a gente peca, irmão, né? Então, é por isso que a gente não devemos se esconder. Quando o Senhor chama, irmão, não tem para onde correr. Ou você faz, né?